Tá, começou. Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou conversar com Nádia Junqueira, ela é doutoranda pela Unicamp e é pesquisadora visitante da New School em Nova York. Então, Nádia acabou de chegar a Nova York, quando ela estava na New School, chegou a conversar com Nancy Fraser e ela vai dar para a gente vai apresentar um pouco o debate como está acontecendo nos Estados Unidos e a gente, principalmente tendo em conta o ponto de vista de Fraser, e a gente vai tentar comparar, né, a situação norte-americana com a brasileira. E aí algumas perguntas vão ser importantes para a gente. Por exemplo, será que o capitalismo financiarizado e essa noção de Estado mínimo, será que elas vão sobreviver intactas ao coronavírus? E nesse contexto, a gente vai trabalhar também o problema do feminismo, né? Talvez a gente precise de um outro feminismo para enfrentar a situação atual. Então, Nádia, conta um pouquinho como é que foi esse teu retorno de Nova York para cá, foi bem recente, né? Foi. Oi, Mariana. Oi, pessoal do canal Nosso Coletivo. Foi recente, tem um mês, e eu tô nessa situação um pouco engraçada, que eu tô aqui no Brasil, só que ainda tô como pesquisadora visitante lá, simplesmente porque não dava para continuar lá em Nova York nesse cenário. Então, a entrevista que eu fiz com a Fraser tem um pouco a ver com esse cenário, e inclusive a ausência do tema da pandemia tem a ver com isso, porque quando eu entrevistei a Fraser, já era a última semana de fevereiro, primeira de março, e tinham poucos casos em Nova York testados, né? Então, ainda não era uma realidade, apesar de que avançou muito rápido, porque era uma subnotificação muito grande por algumas questões. Então, muito rápido caminhou para o lockdown, e isso fez, né, antecipar o meu retorno, e também fez com que, quando eu voltei, né, que eu terminei a entrevista, e aí ela foi publicada, e aí é um pouco curioso a gente ler a entrevista, que ela aborda diversos problemas que a gente enfrenta atualmente, mas não tem, né, nada sobre a pandemia, mas ela nos ajuda muito, né, a pensar, né, porque essa pandemia chega atravessando, né, esse cenário, e a sensação que eu tenho é que ela ou evidencia ou talvez até acelere alguns problemas dessa fase do neoliberalismo, do capitalismo financiarizado, né, como a Fraser coloca. E eu acho que são essas questões que seriam legais a gente conversar e pensar um pouco, né, do pensamento da Fraser e esse momento que a gente vive da pandemia. É curioso, porque Nancy Fraser, ela fala de 2016, a eleição de Trump nos Estados Unidos, como o momento clímax, talvez, de um processo que vinha acontecendo no passado, de rejeição a um tipo de modelo de capitalismo financiarizado. E, na verdade, o que ela disse, olha, é claro que a gente teve uma notícia muito ruim com a vitória de Trump, mas, na verdade, talvez mais relevante ainda do que a vitória de Trump seja o não estabelecido pelos norte-americanos e também pelos brasileiros, aquele modelo, o establishment. Quer dizer, parece que tem um impulso das pessoas desejando uma outra coisa. E ela coloca figuras como Bolsonaro e Trump como figuras que estão no momento, ela chama de between, ou entre. Quer dizer, para ela são figuras, esse ultraliberalismo de Trump e Bolsonaro não vai se sustentar por muito tempo. Uhum. E o que a gente vai fazer com esse movimento, esse impulso que está aí muito forte desde 2016 e que, como você já pincelou, talvez tenha sido acelerado por essa situação do coronavírus, né? Isso. O que ela coloca é que nessa fase, esse between, né, que ela coloca, como o neoliberalismo, ele firma acordos, né, mas, assim, as contradições que estão enraizadas, elas não são superadas. Então, que é essa questão da hegemonia, né? Então, mas para ela isso está em crise, né? É isso que está em xeque agora, e isso que eu acho que a pandemia talvez acelere ou dê mais visibilidade para isso. E ela coloca, porque até um desafio para a esquerda, né? Como ela indica, o Trump, Bolsonaro, são respostas que a direita conseguiu dar, né, para essa crise, para essas necessidades, né, que se evidenciaram, só que são respostas que são frágeis.
elas são violentas, elas são brutais, elas não dão conta das demandas, da necessidade das pessoas. Então, por isso que esse momento que a gente vive é um momento também da gente, que ela coloca de pensar fora da caixa, né? E eu acho que o que ela já indicava na entrevista, mas também no Feminismo para 99%, no Capitalismo em Debate, uma conversa na teoria crítica também, nos trabalhos mais recentes dela, como o neoliberalismo estar em crise significa as pessoas não querem mais no do it yourself, elas querem a proteção do Estado, elas precisam do Estado para resolver esses problemas que não são mais pontuais uma coisa ou outra. E eu acho que é isso que a pandemia vem com tudo, né, para dar essa visibilidade. Está todo mundo reivindicando o Estado, está todo mundo reivindicando a proteção do Estado, a necessidade dele resolver agora esses problemas. Não adianta mais o do it yourself, vai lá resolver seu problema, né? Então, nos Estados Unidos tem essa questão que acho que você vivenciou bastante, que é a questão da saúde universal, né? O Obamacare, que é um campo de batalha entre os democratas e republicanos, em especial o Sanders. E talvez isso se torne talvez a grande tônica das eleições que vão acontecer daqui a alguns meses, né, nos Estados Unidos. Com certeza, isso que era uma ideia que parecia muito radical, né, da saúde universal, né, gratuita, isso parece agora que começa a se tornar um pouco mais, volta mais para dentro do debate, né, então os republicanos também estão tendo que repensar essa pauta, porque a realidade, o que eu peguei um pouco lá no início, quando a pandemia chegou em Nova York, no início de março, a situação era... Primeiro que não tinham testes, né? Aqui também a gente está enfrentando isso, mas lá ainda estava um pouco mais grave no início do que no nosso início aqui. E o problema é que mesmo com os planos de saúde, as pessoas chegavam para ser testadas, o plano de saúde não cobre inteiro. Então, as pessoas, teve gente que pagou $1.400 para ser testada. Então, as pessoas deixavam de ser testadas, elas estavam com todos os sintomas, elas não iam bater na porta para ser testada e ter que pagar $1.400, né? Ao mesmo tempo em que havia trabalhadores que estavam com sintomas, alguns até testados positivamente, e não tinham direito a testado. Então, é isso, não tem um Estado que garante... Trabalhadores com sintomas foram porque não tinham atestado, e aí isso foi uma das causas que ampliou a disseminação tão alta em Nova York, né? Possivelmente, e além dessa falta de teste, o preço de se pagar também por isso, mas enfim, eu acho que o pano de fundo disso é a pandemia explicita a importância do Estado, da presença do Estado nas vidas da pessoa para garantir isso, e principalmente num contexto em que existe lá e também aqui, em que se valorizou muito, cresceu muito o discurso do empresário de si mesmo, do empreendedor, uma romantização de quem vende uma água na rua, como se aquilo fosse um empreendedor. A gente viu o ministro de Estado recente chamar isso de empreendedor. E quando é agora, essas pessoas, para se preservarem e para não só apenas as próprias vidas, mas para não serem ferramentas de espalhar toda essa doença, elas têm que ficar em casa e quem tem que garantir isso é o Estado. Não dá para ela resolver esse problema por conta própria. Então, ficou mais evidente, né, essa necessidade. Pois a gente está vivendo um movimento muito curioso. Parece que de ao menos 2016 nos Estados Unidos, 2017, um pouquinho, 2016 também para cá, as pessoas foram muito cooptadas por esse discurso do empreendedorismo e esse discurso de que o Estado ele é ineficiente, aqui no Brasil muito essa coisa da corrupção, né? O Estado na verdade é um bando de ladrões que estão uma plutocracia, né? Desculpa, uma plutocracia. O governo dos ricos, uma cleptocracia, perdão. Uma cleptocracia. Quer dizer, o Estado estaria assaltando as pessoas. Essa seria a função principal do Estado. Mas aí, o que é que está acontecendo de uma maneira muito concreta agora? As pessoas estão vendo ali, muito, muito concretamente, o Estado atuando. O Estado atuando no Brasil pelo SUS, quer dizer, o auxílio emergencial, linhas de crédito para
empresas. Então, o Estado, às vezes, nesse debate, ele aparecia um pouco como uma abstração e como um objeto contra o qual a gente vai somente reclamar de uma maneira muito solta. Porque eu acho que tem um outro processo que a gente tem que chamar a atenção, que é o reaparecimento muito concreto do Estado na vida das pessoas. E talvez, uma coisa que a gente pode discutir é que talvez no momento pós-coronavírus as pessoas simplesmente não queiram abdicar do Estado. Talvez a gente veja movimentos, eu fico com essa esperança, talvez, de pessoas que digam aqui no Brasil, não quero abdicar desses R$600. Sim, sim. E não por acaso, aí você colocou esse ponto, que eu adoro ouvir a Fraser por conta disso, porque às vezes a gente está muito misturado no meio do furacão e a gente acha, não, esse modelo Bolsonaro-Trump é uma coisa tão forte, é uma coisa que vai achatar a gente. E ela diz com muita tranquilidade, eles são extremamente frágeis. E eles estão morrendo de medo de que depois do coronavírus as pessoas digam assim, olha, não quero abdicar dos meus R$600. E a gente tem um movimento organizado em torno desse reaparecimento do Estado, né? Sim, acho não, que o argumento... dizer, então o Estado dava conta, né? E por que aquela austeridade toda, né? Então quer dizer que tinha essa possibilidade, né? Porque, e é o que também que a Fraser coloca, porque o neoliberalismo, ele embala a precarização de trabalho, a precarização da vida, de direitos trabalhistas, de direitos sociais, toda essa precarização que assola a realidade brasileira, mas também, né, dos Estados Unidos, ele embala isso como se fosse emancipatório, né? Então, eu diria que essa embalagem, ela está caindo, numa situação como... Ela já vinha caindo, como a Fraser, né, coloca, e eu acho que agora mais ainda, principalmente porque o que as pessoas perceberam? Que quem que não tem o direito de ficar em casa? É uma massa precarizada, é uma massa que não tem direito, é uma massa que não tem direito trabalhista, os direitos sociais são muito mais frágeis, então isso fica mais evidente, né? Então, essa crise, esse o entre, né, que a Fraser já indicava, ela indica na entrevista, já indica nas últimas obras, mas eu acho que agora é uma percepção que é um pouco mais alargada e compartilhada, porque as pessoas estão vivenciando isso de uma forma violenta, né? Que a pandemia coloca, infelizmente. Mas também, por outro lado, talvez seja, né, também um momento de abrir perspectivas, né? Que a gente não vinha imaginando, não vinha pensando, né? Pois é, então, mas e tem outro movimento bastante curioso, é que a gente vê economistas liberais começando a mudar um pouquinho o seu discurso, né? Eu achei muito curioso uma entrevista recente de Henrique Meirelles, que ele diz o seguinte, olha, o Estado, a gente não pode usar tanto assim essa metáfora de que a economia é como se fosse a economia doméstica, a economia da minha casa, porque o Estado, diferente de uma família, o Estado produz dinheiro, ao menos por esse motivo. Isso. E uma alternativa que a gente pode fazer agora para conseguir fazer essas medidas de assistência social, de ajuda ao trabalhador, é simplesmente imprimir dinheiro. Quer dizer, eles estão falando coisas... Em momentos de recessão, imprimir dinheiro não vai gerar inflação. Quer dizer, eles estão dizendo coisas que eles estavam, talvez, obscurecendo intencionalmente alguns, outros não intencionalmente. Quer dizer, respostas, inclusive, dentro desse espectro de economistas neoliberais, vem começando a aparecer, né? É curioso isso. Tá bem. E eu acho que esse aí é o maior exemplo para ilustrar justamente o que a Fraser coloca como a volta do político contra o econômico, né? Ah, sim. É isso, né? O Estado sendo chamado, né, para dar conta de resolver esses problemas. Agora, é claro que a gente encontra, por isso que também ela vai indicar tudo tem um limite, porque dentro desse estágio do capitalismo financiarizado, ele está aqui tentando dar conta das necessidades dos cidadãos, mas ele também está aqui atendendo aos interesses do mercado financeiro, né, dos investidores, dos credores. Agora vamos ver como é que ele vai sair disso, né, depois disso, quando ele está sendo reivindicado e fica explícito que sem dar conta dos direitos dos cidadãos e da vida dos cidadãos não tem nada, não tem economia, não tem nada, né?
Então, vamos ver como é que... Eu acredito que, nesse sentido, né, ao explicitar, ao dar mais visibilidade para isso, não sei o que vem pela frente, mas talvez isso nos ajude a pensar novos caminhos com isso mais explícito, né? Sim, sim. Quer dizer, ver as fragilidades, as contradições insuperáveis do capitalismo financeiro para tentar transformar profundamente, estruturalmente, a vida social. E aí, nesse ponto, aí eu queria entrar numa outra questão, que é justamente o papel dos movimentos sociais. Fraser se interessa, em especial, pelo movimento feminista. Você me contou que agora ela está pesquisando muito a questões ligadas à raça. E ela publicou recentemente um livro que está tendo uma repercussão grande aqui no Brasil, que é o Feminismo dos 99%. E aí, para a gente começar a conversar, tem dois elementos nesse feminismo dos 99% que eu acho absolutamente cruciais. Em primeiro lugar, ela faz um confronto muito direto a um tipo de feminismo que teria sido cooptado por essa lógica do empreendedorismo, o feminismo do empreendedorismo, quer dizer, as mulheres têm que ser CEOs, elas têm que participar do processo de dominação. Uhum. E, de outro lado, um feminismo dos 99% que estaria muito mais associado à tentativa de reduzir essa questão da exploração e da expropriação das mulheres. E um ponto que ela vem batendo, que eu acho absolutamente crucial, é de que talvez nós feministas, a gente tenha tido alguns problemas em morder a isca da extrema-direita e comprar rivalidades artificialmente construídas. Quer dizer, a gente deveria estar trabalhando junto com pessoas que são exploradas e expropriadas do movimento negro, e a gente devia estar trabalhando junto com a classe trabalhadora. Isso. O feminismo é muito mais do que marcar as diferenças, né? Minha experiência como mulher produzir um tipo específico de sofrimento. O feminismo, ele envolve muito mais do que o fato de sermos somente mulheres. O feminismo, ele pode estar assentado num argumento ligado à igualdade radical. Eu acho que é esse o ponto central do feminismo do 99%. Acho que talvez seja uma questão para a gente pensar mais. Exatamente. São algumas questões sobre isso. Primeiro, o que ela está reivindicando é isso, não é igualdade só de oportunidade, é uma igualdade muito maior, muito mais radical que está reivindicando, né? E essa crítica dela também vem acompanhada de uma crítica à esquerda também, de um marxismo que homogeneiza, né? Que é classe trabalhadora, né? Como se não tivesse as diferenças entre elas. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que olhar as diferenças, né? Mas de uma forma que é universal mesmo, mas dando conta, né, de todas essas diferenças. E isso, de novo, pensando no momento, eu acho que fica muito evidente agora essa relação que ela coloca entre exploração e expropriação, né, como para o capitalismo dar certo, para o capitalismo lucrar e explorar a mão de obra da classe trabalhadora, deve haver uma expropriação de recursos, de comunidades, é geopolítico, né? Então, principalmente nós, né, aqui do Sul, e também um pano de fundo de uma mão de obra que é não econômica, é a não remunerada, e que geralmente repousa nas mulheres pobres, nas mulheres pretas, aqui no caso. E a pandemia explicita muito isso nesse momento agora que está todo mundo dentro de casa e dispensou o trabalho doméstico, que ainda é uma realidade perversa, né, do Brasil. Então, agora ficou mais explícito como não adianta a gente pensar um feminismo que não seja para os 99%, que seja do 1% da mulher que é chefe, né, de empresa, que é CEO, mas ela só está ali conquistando a sua liberdade, a sua emancipação, porque tem uma mulher na casa dela dando conta, né, desse serviço doméstico. Então, agora está todo mundo em casa, tendo cuidado das crianças, tendo dos filhos, o cuidado doméstico. Então, todo esse trabalho não remunerado que o capitalismo ele necessita dele, mas ele não reconhece, ele não valoriza. Então, eu também me animo muito com esse olhar que está surgindo com mais evidência agora e que já vinha sendo
identificado por muitas feministas, pela Fraser também, e o Feminismo para os 99%, esse manifesto explícita, mas ainda não adianta esse feminismo do 1% sozinho, se ele está entrelaçado com todos esses. E o que o mais importante é a gente não ter uma discussão moralista das questões feministas, né? Salário mínimo é uma questão para as mulheres, né? A gente pensar os direitos trabalhistas do serviço doméstico é uma questão para as mulheres, como é para toda a sociedade. Então, a gente, ao pensar de uma forma anticapitalista, antirracista, antimachista, a gente não coloca ninguém de fora. É essa que é a questão, né? A gente amplia, a gente consegue pensar de uma forma muito mais ampla todo esse nosso cenário, né? Eu acho que é isso que ela está apontando. E para a necessidade, qual que também é a esperança da Fraser? Ela acredita que a gente está chegando numa fase em que assim, essa linha da expropriação e dos explorados, dos expropriados, está cada vez mais borrada, porque há uma precarização geral de direitos trabalhistas, de direitos sociais. Então é a uberização, o empreendedorismo que tira esses direitos e agora tem essa massa toda exposta e vulnerável. Então ela está colocando como está cada vez mais o explorado ao expropriado, o expropriado ao explorado. Será que agora vai ter uma aliança para a gente superar isso? Será que agora é um momento que a gente consegue identificar que os problemas são todos compartilhados, né? E, enfim, é o que pode se abrir, né, no horizonte. E a gente também pensa um pouquinho, talvez essa defesa de um feminismo das diferenças, quer dizer, um feminismo pautado no meu sofrimento específico, por ser mulher. Veja, é claro que a gente tem que entender as diferenças, é claro que a gente tem que entender o sofrimento, mas tem alguns riscos nesse caminho, que é, por exemplo, cair na armadilha da ultradireita, que conseguiu construir essa rivalidade que é artificial, insisto que é artificial, entre feministas e trabalhadores brancos do meio oeste norte-americano, entre feministas no Brasil e homens que estão com trabalho precarizado fazendo Uber aqui no Brasil. Quer dizer, a gente precisa encontrar, eu acho que talvez o grande desafio da esquerda seja esse, né? Encontrar um discurso que seja capaz de associar quem está sendo explorado e quem está sendo expropriado. Exato. Que são homens brancos que têm um trabalho explorado, são mulheres negras e homens negros, né? Quer dizer, como é que esses 99% vão, talvez, entender que tem um adversário que é comum nesse processo de financiarização. E me parece que ela percebe, nos Estados Unidos, um movimento que tem essa direção, que vem sendo liderado por figuras como Bernie Sanders, né? Sim. Exatamente. E o que eu também ia colocar, voltando só um pouquinho, antes da gente falar do Sanders, como também, por outro lado, você fala das rivalizações artificiais que foram criadas, só que também, por outro lado, da mesma forma como Trump conseguiu comunicar e Bolsonaro conseguiu se comunicar, e a esquerda não se consegue comunicar, por outro lado, com essa massa de trabalhadores brancos, né, que também foram precarizados, que também estão à margem de direitos trabalhistas e sociais, eles conseguiram se comunicar e a esquerda não, né? Só que um feminismo para o 99%, ele comunica com tudo, né? Agora, eu acho que é esse que é o desafio, né? Que também foi deixado de lado. Agora é isso, a Fraser é uma apoiadora, né, da campanha do Sanders até então, agora ele desistiu, mas a gente sabe que é um movimento muito maior, né? Que tem sido construído. E por quê? Porque ela é radical, né? É uma campanha radical, uma proposta radical. Eles não têm medo, né, de falar em socialismo, não têm medo de enfrentar essas brechas, né, esses problemas enraizados, né, e que até então têm sido são essas formações de compromisso que têm acontecido até então, que é o neoliberalismo progressista, que teve lá, ela indica desde do Bill Clinton, né, até agora, o que era a proposta também da Hillary, né, e que ela, por isso que ela fala, eu não derramo uma lágrima por ter perdido, nesse sentido, porque também ele só disfarça esses problemas que são enraizados. E a campanha do Bernie Sanders, e ela acha que é isso, os Estados Unidos
curiosamente, o coração do capitalismo, onde a esquerda parece estar dando essa resposta porque ela está enfrentando essas contradições que o neoliberalismo progressista não enfrenta, que é também o que a gente tem aqui, várias propostas neoliberais progressistas que também buscam conciliações, mas que não enfrentam esses problemas. Agora, eu acho que é momento mesmo de pensar fora da caixa, porque o momento exige, né? Então, a gente está sendo colocado no limite, né? Todos esses problemas que estão na raiz desse capitalismo financiarizado, parece que eles estão vindo à tona, subindo com tudo, principalmente agora, acredito, com a pandemia, né? E eu queria pegar nesse ponto que você falou sobre pensar fora da caixa, como eu gosto de dizer, assim, fazer um exercício de imaginação política, Isso. que eu acho que seja uma das grandes... Um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando. O que nos impede de imaginar qualquer coisa minimamente diferente do que a gente tinha há algum tempo? Veja, as transformações estão acontecendo. Ninguém esperava no Brasil junho de 2013. Ninguém esperava Trump nos Estados Unidos. Ninguém esperava Bolsonaro no Brasil, ao menos 2 anos antes da eleição de Bolsonaro. Então, as transformações estão acontecendo, mas a gente continua, parece que, procurando uma normalidade que não existe mais, né? Exatamente. Não existe, e o que é grave é que a gente sabe que vai ser à custa de muito sofrimento. A gente sabe para quem vai chegar a conta, apesar dessa doença ter chegado pelos aviões do exterior, ter começado nas cidades, nos bairros com maior dinheiro, com quem tinha mais dinheiro, a gente sabe para quem a conta vai chegar, quem vão ser os mais atingidos, né, com isso. Então, com muita dureza, com muito sofrimento, mas não tem como mais voltar, né? Nesse ponto. Então, eu acho que esse limite que a gente ainda vai enfrentar, a gente está só no início, nos coloca nesse momento de necessidade de pensar fora da caixa. Eu gosto também do seu termo, imaginação política, e que eu acho que a gente perdeu a capacidade de sonhar, de pensar uma outra forma, que eu acho que é o momento da gente entender qual que é o tipo de liberdade que a gente quer. Esse tipo de emancipação até agora estava todo muito limitado. As noções de liberdade, de emancipação, quais são? Né? E aí eu acho que é isso que talvez esse momento nos coloque. E eu estou me lembrando aqui que achei interessante, na última aula da Fraser, na semana passada, a gente ainda segue com as aulas online, a gente estava lendo um texto do Mariátegui, peruano, né? Que eu achei muito legal, né, ter os textos daqui da América Latina lá. E aí, no encerramento da discussão, a Fraser colocou, olha, o que é muito importante a gente perceber é que os movimentos ambientalistas do mundo inteiro, eles se associam aos indígenas, né, às comunidades indígenas, e a Fraser é extremamente preocupada ao pensar expropriação de recurso, como a gente chegou no limite ambiental e ecológico também, né? E aí ela colocou, será que também não é o momento a gente prestar atenção nesse tipo de organização social dos indígenas, né? Então, eu acho que até isso é o momento quando a gente de sonhar, mas também da gente prestar atenção em outras formas de viver, em outras formas de organização, algumas que estão aqui do nosso lado. Então a gente pensava, não, eu não consigo viver sem isso, eu não posso viver desse jeito, pois vem uma pandemia e fala, pois é, pode, ter como tem. Então talvez seja o momento da gente ressignificar e imaginar, sonhar, olhar as experiências que a gente tem aqui do nosso lado, né? Sobre essa questão dos indígenas, é curioso que Judith Butler, Angela Davis, essa turma toda vem falando, vamos olhar para esse outro modo de vida, né? Esse outro modo de pensar. Angela Davis diz uma coisa que me deixou assim, absolutamente fascinada. Ela diz o seguinte, olha, a gente está capturado pelo tempo do indivíduo. Quando a gente pensa as mudanças sociais dentro do tempo da nossa vida. Se a gente começar a aprender alguma coisa com os indígenas, a gente vai descobrir que existe formas de pensar um tempo mais longo, o tempo da ancestralidade, o tempo das novas gerações. E esse tipo de abertura para essa outra maneira de pensar o tempo, de dar conta, de lidar com o tempo, ela abre uma gama de possibilidades que a gente simplesmente não consegue ver se a gente continuar preso a essa lógica do indivíduo, né? E, assim, um outro... Oi? Não, só pegando o gancho, porque é engraçado que, ao pensar o tempo e a noção do indivíduo, eu fico pensando agora, você também deve ter ouvido muito, quais foram as maiores lamentações você ouviu até agora das pessoas
que ainda não estão pensando de uma forma maior, mais aberta, mais coletiva, né? Mais política. Ah, porque eu vou perder isso, perdi o semestre, perdi o não sei o quê, perdi, e aquilo foi cancelado, e lamentando os projetos individuais e que estão atrelados a essa noção de tempo que consome a gente por inteiro, né? Totalmente, é isso mesmo. E assim, eu acho que também uma coisa que eu queria fechar, depois você fecha do seu jeito, é que para que a gente consiga imaginar de um jeito diferente, a gente tem que fazer desmoronar os limites estritos da imaginação, e a gente era colonizado por esses limites estritos da imaginação política, né? E sim, esse processo, que eu acho que Fraser coloca essa marca importante, a eleição de Trump nos Estados Unidos, que é também um não a um tipo de capitalismo financeiro, o neoliberalismo progressista de Hillary, só que é um não que vai para um caminho problemático, né? Esse tipo de não é também um ponto que, se a gente levar a sério esse não, ele pode ser um ponto de abertura para imaginar a vida de uma maneira diferente. E é isso que a esquerda precisa fazer. Bernie Sanders está fazendo isso nos Estados Unidos. Eu não sei se a gente tem uma figura de tanta força aqui no Brasil. A gente tem o PSOL começando a trabalhar essas questões. Eliane Brum, por exemplo, vem escrevendo coisas interessantes sobre o ecossocialismo. Sim. Então, acho que a gente tem umas figuras soltas, mas a gente ainda não conseguiu organizar um movimento, um movimento de Sanders aqui no Brasil. Mas como as coisas são conectadas, eu acho que o caminho de Sanders é um caminho que vai estar, talvez, a gente possa se movimentar de uma maneira parecida ou conectada com ele. Sim, eu acho que é principalmente a gente responder a essas demandas, que surgem quando a gente diz não a esse neoliberalismo progressista que não, ele tem limite, ele não dá conta, não é isso que eu quero, significa a gente pensar e agir para além de ficar respondendo só o que a gente é atacado, onde a gente tentando salvar o mínimo, tentando salvar... Parece que a gente está anos fazendo isso, né? Só respondendo ao mínimo. E aí, o que eu acho que é o momento da gente dar passo mais à frente, que eu acho que é isso que a campanha do Bernie Sanders fala. Quando eu falo campanha, é um movimento mesmo, né? Que surgiu com isso, que se estende para além agora das primárias, né? Que foi a campanha dele, que é dar uma alternativa, a não ser só respondendo como ao contrário de A é B, pensar um C, algo mais à frente, mais radical. E eu acho que é isso que também a Fraser coloca, essas ideias de emancipação que ficaram um pouco perdidas ali da década de 70 até agora, o marxismo que ficou também perdido, né? A palavra capitalismo sumiu, como se fosse possível a gente ter essas conciliações, e não são possíveis. Então, a gente não quer isso. Então, o que a gente quer além, né? Qual que vai ser a nossa resposta a isso, que seja algo criativo, que seja de fato, né, emancipatório e que, enfim, abra espaço para a gente pensar na possibilidade mais ampla do que só nos defendermos dos ataques, né? Algo mais coletivo, mais solidário, que a gente faz junto, não faz sozinho. Eu acho que é isso. Nádia, eu fiquei um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais animada com a vida depois dessa nossa conversa. Talvez depois eu fique um pouquinho mais triste de novo, mas a gente tem que cultivar, né? Essa potência, né, que está presente na gente de transformar as coisas e não cair um pouco nessa armadilha melancólica que o Bolsonaro quer colocar a gente. Vamos tentar salvar o mínimo, pelo amor de Deus. Não, a gente pode muito mais. Tem tanta gente pensando junto com a gente, tem tanta gente que está vendo, assim, muito concretamente esse esgotamento. Então, vamos exercitar nossa imaginação política, nossa criatividade, porque agora é o momento que dá para fazer isso, né? Exatamente. Eu acho que é isso. É uma tensão muito grande e um momento de mobilização e solidariedade, principalmente para as vidas que estão mais fragilizadas agora, para as perdas que vai ser duro mesmo, que a gente vai viver agora, mas eu acho que isso não pode tirar a nossa capacidade de criar, de sonhar e de pensar no momento como uma fissura, né, para abrir para uma outra coisa. E aí, sinceramente, realmente, as pensadoras feministas negras, elas são muito mais animadoras para a gente. Então, eu acho que se alguém que estiver assistindo estiver desanimado,
Vai ler Mulher, que a gente fica um pouco... O que eu faço, assim, quando eu tô mais triste, eu vou escutar a palavra da deusa, né? Que é a Angela Davis. Exatamente. Angela Davis é uma das pessoas que você... Mas você... Caramba, tem outra forma de pensar, tem outra alternativa. Tem se tornado uma das minhas favoritas no Eu acho momento. que as respostas estão aqui, né? Elas estão com a gente, estão na nossa realidade, né? Estão das nossas experiências, e a gente criar a partir disso, né? Cara, e quando eu olho para a Angela Davis, ela viveu nos Estados Unidos, na década de 60, uma situação de exploração, expropriação absurda para as mulheres negras, e ela tá aí, forte, altiva, lutando. Você olha para alguém como Davis e diz, não, vou continuar lutando, tem jeito, vamos trabalhar. É obrigação, né? E com otimismo, e gostando das pessoas, e conversando, e cultivando esses sentimentos legais. É isso. Foi joia conversar contigo, estou muito feliz, muito animada. Às vezes eu fico triste, mas rola essa felicidade também. Beleza. E vamos continuar esse debate. Por favor, continue com a gente aqui no Nós. Obrigada, Mariana. Obrigada, pessoal do Nós. A oportunidade da gente pensar essas coisas quando a gente está mais enclausurado ainda, né? Ajuda a compartilhar. Obrigada. Beijão, querida. Até a próxima. Até.